Bom, meu nome é Osmar Ratzke, né? Eu sou médico, a especialidade psiquiatria, né? Quantos anos de profissão já, seu Osmar? Eu me formei em dezembro de 1968. 68. Então, a gente gostaria que o senhor contasse um pouquinho para nós sobre a sua trajetória dentro da Certo. área da psiquiatria e os avanços que o senhor acompanhou nesses últimos Pois anos, não. né? Desde, assim, como eram, na época que o senhor começou o trabalho como psiquiatra, quais eram os Sim. principais maus daquele período que Certo. afetavam as pessoas e como que isso foi mudando de tempos em tempos. Não, tudo bem. Veja, quando me formei, eu já queria fazer psiquiatria, né? Já estava direcionado para esse lado. Então, eu fui para São Paulo, fiquei 2 meses em São Paulo fazendo um curso de psiquiatria básica na USP, né? Era um resumo do que a gente poderia fazer na época, né, como psiquiatra, mas não era um curso de formação extensa, né? Daí eu resolvi voltar para Curitiba e trabalhei em alguns locais aqui em Curitiba, hospitais psiquiátricos, onde a gente via o sistema, né, como funcionava, às vezes hospitais com um número enorme de pacientes, né? Um hospital que eu comecei a trabalhar, no dia que eu entrei, tinha 1.245 pacientes internados, né? Eram pacientes que praticamente residiam lá, não é? Recebiam uma medicação da época, né? Medicamentos que hoje são muito mais eficazes, e o número de psiquiatras era mínimo. Eu cheguei a ficar, responsável por 400 pacientes. Então eu tinha que fazer o diagnóstico, instituir o tratamento e dar alta para o paciente, né? Isso para 400. Quer dizer, uma coisa... quando eu conto hoje isso para os residentes, eles levam um susto, porque eles sabem que é inviável isso, não é? Não existe uma maneira de você trabalhar bem com uma quantidade tão grande de pacientes, não é? Daí eu fui para a Alemanha, né? Eu recebi uma bolsa do governo alemão e fiquei 2 anos lá, claro, em condições completamente diferentes das que eu tinha visto aqui, né? E com serviços diferentes, com serviços novos. Por exemplo, lá na clínica psiquiátrica da Universidade de Heidelberg, nós já tínhamos, por exemplo, sistema de hospital-dia, não é? E assim por diante. E cheguei a atender pacientes lá, inclusive em regime ambulatorial e hospitalar, e foi uma experiência assim muito boa. Voltando para o Brasil, né, eu voltei a trabalhar nos mesmos hospitais em que eu já tinha trabalhado. Quer dizer, eles me deram, na realidade, uma licença sem vencimentos, né, para eu continuar. Voltei trabalhando. E daí me surgiu uma série de ideias, né, de talvez eu poder fazer alguma coisa por conta própria,
né? Então, aí, em janeiro de 1975, nós, eu digo eu e minha mulher, nós criamos a Clínica Heidelberg, com poucos leitos, porque um dos detalhes é importante, quer dizer, o internamento, ele em princípio deve ser breve. E o internamento não é todo o tratamento. Não. O tratamento básico é ambulatorial. Só que em condições determinadas, em situações determinadas, existe a urgência de nós internarmos. Mas esse internamento é 15, 30 dias, em média, no máximo, né? Salvo casos muito excepcionais, que existem também. Mas, em princípio, não é aquele internamento que eu tinha visto que o paciente estava 20, 30 anos internado. Entendeu? E já não tinha mais contato com a família, nada, né? Certo? E o que você viu de diferença entre o tratamento na Alemanha e aqui no Brasil, em Curitiba especificamente? Foi justamente isso, quer dizer, os internamentos mais breves e o hospital dia e o atendimento ambulatorial. Porque se você for olhar tecnicamente, do ponto de vista científico, mais de 90% dos casos em psiquiatria, o tratamento é ambulatorial. Entendeu? Não é hospitalar. O hospitalar, ele existe porque alguns pacientes precisam dele. Então, é uma necessidade de saúde pública. E por que eles ficavam tanto tempo? Por vários fatores, isso é multifatorial, né? Primeiro que havia assim, muito estigma contra esse tipo de paciente, né? Então, as famílias e os médicos, todo mundo aí era estigmatizado. Então, queriam se livrar do paciente. Tanto que, no começo, o paciente recebia alguma visita. Depois de uns anos, acabou. Quer dizer, aquele paciente, para a sua família, não existe mais. Tá certo? E ele fica lá residindo no hospital durante 20 anos. Isso é um hospital público? Hospital público, né? Hospital que atendia, na época, o INAMPS, que depois, de 88, virou SUS, né? É claro que já existiam algumas clínicas particulares, né, que atendiam já de outra forma. Certo. E como que o Hospital Heidelberg inovou aqui quando o senhor criou essa ideia junto com a sua esposa? Veja, primeiro era uma unidade muito pequena, com poucos leitos, né? Depois, em 78, nós criamos o Hospital Dia, né? Que tinha 40 pacientes. Na época era SUS, né? Hoje nós não atendemos SUS, nós só atendemos convênios, né? E particulares, em todos os sistemas, seja na emergência, seja na internação breve, seja no hospital dia ou no ambulatório, né? Então, esses 4 serviços que a gente tem, né? Mas, na época, nós chegamos a fundar uma unidade de hospital dia de SUS, vamos dizer, né? Que depois
foi simplesmente cancelada por nós mesmos, né? Nós chegamos na prefeitura e pedimos o descredenciamento desse serviço, porque não havia condições mais financeiras de você manter o serviço adequadamente, né? Assim que funcionou, né? Quer dizer, o que você perguntou de inovação, eu acho que o Hospital Dia, na época, em 78, foi um dos primeiros do Brasil. Olha só. Era uma coisa que não existia aqui. Então, foi assim uma grande novidade, né? E que existe até hoje. O próprio sistema público, que criou os CAPs, né? Os Centros de Atenção Psicossocial, e que hoje eles querem que seja o centro do sistema, né, de atendimento em saúde mental, na realidade é um derivado do Hospital Dia. É a mesma coisa, é o paciente que fica durante o dia em atendimento, né? Só que o CAPS, ele não tem uma estrutura adequada para atender aqueles casos especiais, aqueles casos que exigem um atendimento de emergência psiquiátrica, entendeu? Então tem essa falha, né? E o número de leitos de SUS caiu estrondosamente, né? Mais de 60% dos leitos foram desativados, né, que atendiam SUS. Certo. E o que o senhor vê nesse período da sua trajetória? As doenças mudaram muito, as doenças psiquiátricas, ou elas continuam tendo a mesma linha? Obviamente os diagnósticos são diferentes, os medicamentos são diferentes, mas como que o senhor avalia as doenças, né? De diferentes décadas? Não, é uma questão que a gente tem que definir assim. Essas doenças principais, por exemplo, o transtorno bipolar, a depressão grave, a esquizofrenia, elas existem desde que o ser humano existe, certo? Então, já na época das cavernas já tinha pacientes com esse tipo de problema, tá? Só que a visão que a sociedade tinha disso era muito diferente. Por exemplo, na Idade Média, a visão era religiosa e o que se fazia? Se queimava na fogueira, não é? Ou eram bruxas, ou era o demônio que tinha entrado na cabeça da pessoa. Então o único jeito era matar, né, para poder. Então o tratamento, o diagnóstico e o tratamento eram diferentes. A explicação era diferente, né? E o tratamento era simplesmente de exterminação, né? Hoje você tem outros fatores que influenciaram não só o tratamento, mas o próprio diagnóstico, que é a entrada das neurociências. Entendeu? Então, hoje se conhece mais o funcionamento cerebral, né? Então, essas doenças todas, a gente sabe que elas são basicamente cerebrais, né? E o que o nosso cérebro é? Ele é um órgão de ligação entre o ambiente e a gente, né? O que na psicanálise se chamava sujeito e objeto, né?
era entre o objeto e o sujeito. Então, o que acontece? Você hoje entende o cérebro como um órgão de relação e um órgão de controle do nosso próprio corpo, né? Ele controla tudo. Se você tem dor, é o cérebro que produz essa dor. A percepção da dor é cerebral, né? Então, você tem essa questão que o diagnóstico, atualmente, ele ficou talvez mais ampliado, né? Porque a gente conseguiu definir, pelo menos para as classificações de doenças, definir de uma maneira mais clara os tipos de depressão, né? O transtorno afetivo bipolar, né? Como é que, por exemplo, então entra transtorno do espectro autista, o TDAH, as doenças alimentares, anorexia nervosa, bulimia. Então, as classificações encheram de diagnósticos, né? Se encheram de diagnósticos, né? Porque consegue-se ver assim, alguns departamentos, né? Dentro do contexto das doenças mentais. E o senhor acha que é possível dizer que existem fatores genéticos associados às doenças da saúde mental? Ou são muito mais fatores externos que estão relacionados? Essa é uma questão já de algum tempo, né? Os americanos até dizem nature or nurture, né? Quer dizer, o que é a natureza da pessoa ou é a criação, né? Na realidade, a genética é fundamental. É fundamental, porque está tudo lá no nosso DNA, né? Então, existe hoje a genética e está se desenvolvendo muito a epigenética. A epigenética é a capacidade que o ambiente, que as situações do ambiente, né, podem interferir no DNA. Então, vocês vejam que a própria genética recebe influência do ambiente, né? E provavelmente altera esse DNA e transmite para gerações seguintes este DNA alterado pela epigenética. Então é uma coisa meio complicada, mas está se desenvolvendo muito isso. Agora, o que acontece com o ambiente? Nós somos interligados ao ambiente, totalmente, né? Se eu estou com uma blusa hoje, é porque o ambiente me forçou a colocar uma blusa, né? Não adianta eu dizer, eu não quero pôr. Não, a natureza, ela manda em mim, certo? Então, nós estamos intimamente ligados ao ambiente. Então, tudo que acontece ao ambiente, ou, por exemplo, situações de traumas, né? Veja, hoje se estuda muito a questão do abuso, né? O abuso, ele cria um trauma na pessoa, né? E esse trauma recebe uma resposta que tem, inclusive, fundamentos genéticos, né? A maneira que eu vou responder a esse trauma depende da minha genética. E daí, eu vou ficar com esse trauma na minha cabeça para sempre.
né? Porque ele fica num circuito cerebral, ele é um engrama, entendeu? Que a gente chama, é uma impressão que foi criado ali. Então, quando eu chego perto daquilo, por exemplo, se eu fui sequestrado, isso aí é um trauma, né? Fui sequestrado na Padre Agostinho. Então, sempre que eu passo na Padre Agostinho, eu me lembro desse trauma. Entendeu? Então, existe essa conexão com a memória, né? Então, fica na nossa memória. Claro que pode-se tentar alguns tratamentos psicoterápicos para se livrar disso, não é? Então, se você olhar assim, do ponto de vista de tratamento, hoje em dia, nós temos que valorizar o remédio, né, a medicação específica para aquela doença. Quer dizer, não é um calmante qualquer para tudo, não. É um remédio específico, ou para depressão, ou para depressão bipolar, ou para esquizofrenia. Tudo. Mas eu também tenho que valorizar a psicoterapia, porque a psicoterapia ela vai me ajudar a lidar com o contexto. E o senhor acha que a psicoterapia ela tem evoluído na mesma proporção que os novos medicamentos, que surgem no mercado? Olha, até eu diria que sim, porque eu diria o contrário até, os medicamentos, eles evoluíram meio devagar nos últimos anos, né? Se você pensar bem, um antidepressivo de hoje, com algumas exceções, é o mesmo medicamento que foi lançado na década de 50. Ele é aprimorado, mas o mecanismo dele é o mesmo, né? Vai agir na serotonina, etc. e tal, né? Existem tratamentos mais recentes, mais modernos, como estimulação elétrica transcraniana, como a escetamina, né? que são usados para depressões refratárias. Então, isso evoluiu bastante, sem dúvida, né? Mas a psicoterapia não ficou parada, né? Nós tínhamos, até a década de 50, 60, a predominância da psicanálise. Então, o que era a psicanálise? É você ficar deitado num divã, não é? Falando, né? E umas 4 sessões por semana, durante uns 10 anos. Então, do ponto de vista de saúde pública, isso é inviável, certo? Isso é impossível, né? Quer dizer, o sujeito tem que ser riquíssimo para pagar um tratamento desse, né? Então, o que aconteceu? Começaram a se desdobrar métodos de tratamento, né? Como a terapia psicodinâmica, que já é frente a frente, uma consulta por semana, tal, né? E, principalmente, a terapia cognitivo-comportamental, que foi um grande avanço, né? Foi um grande avanço, porque é um método rápido, né? Com poucas consultas, não é muito intenso, não é? E procura trabalhar mais o aqui e agora do paciente, né? Então teve evolução na terapia também. E como, né, a
agora trazendo dicas para as pessoas, né, que vão estar assistindo esse vídeo, de como detectar algum problema, algum transtorno dentro de casa, seja a idade que for, né? Mas especialmente em crianças, em jovens, adolescentes, o que o senhor diz? Na realidade, o fundamental é a observação, né? A observação do que está acontecendo, do sofrimento, né? De eventuais manias, eventuais, por exemplo, situações de incapacidade de sono, por exemplo, não é? Ou problemas na alimentação, quer dizer, enfim, problemas no comportamento. Aí pode ser diversas coisas, né? Mas a gente tem condições de avaliar esse comportamento do indivíduo, seja da criança, seja do marido, da mulher. O que não está indo bem? Está criando algum tipo de sofrimento? Então, essa é a questão. Por exemplo, eu posso ter uma mania de, sei lá, de mexer no trinco, de limpeza ou coisa assim, mas que não me incomoda. Então não quer dizer que eu precise mexer nisso, entendeu? Eu só vou mexer nisso se doer, se trouxer transtorno, né? Se, por exemplo, a pessoa para de trabalhar para ficar só limpando, vamos dizer, né? Ela não vai mais no trabalho, está faltando no trabalho porque está, né? Ou, em vez de tomar um cálice de vinho à noite, toma a garrafa inteira de vinho todas as noites, entendeu? Então alguma coisa está errada, que começa a dar problema, né? Então o que a gente, em outras palavras, o que a gente lida é com problemas, entendeu? Situações que não estão funcionando bem. O senhor acha que tem pessoas que dizem, né, que todo mundo deveria fazer terapia na vida, né? Mas tem também pessoas que acabam dependentes de terapeutas, né, digamos, que não vou fazer aquilo sem vou conversar antes com o meu terapeuta. Sim. Né? Vou falar antes com o meu terapeuta. Como não ultrapassar essa linha que ela é tênue, né? E hoje em dia com tantos problemas, com tantas tantas tecnologias, tanta informação, tanto imediatismo, né? Como que o senhor avalia isso? Deixa eu só complementar uma outra, baseado nisso, o quanto que o próprio médico torna esse paciente dependente dele e não trata ele para que ele se liberte dessa terapia. Eu ia chegar nisso, né? O objetivo principal da psicoterapia, da medicina em geral, de toda a medicina, é a gente não ser mais necessário. Entendeu? A gente tem uma profissão assim meio suicida, ou seja, né? Eu não posso chegar para você é minha cliente, e dizer assim, olha, nós terminamos o tratamento agora, mas eu quero que você sempre volte, entendeu? Venha tomar um cafezinho comigo. Não pode fazer nada disso. O negócio é não ser mais necessário. Então, uma das maneiras de conseguir isso é o trabalho do próprio terapeuta. O terapeuta, ele vai chegar a um ponto em que ele vai perceber que ele não é mais necessário. Entendeu? Por quê? Porque ele conseguiu que aquele paciente crescesse emocionalmente e adquirisse autossuficiência,
autonomia. É o objetivo principal da terapia. É a autonomia do paciente. É a gente não ser mais necessário. Né? Então, se o terapeuta não percebe isso e se acomoda nessa relação, então é óbvio que o paciente, eu preciso isso, né? Na realidade, existe na terapia um tipo de diálogo que a gente chama socrático. Por quê? Porque vem do antigo Sócrates, há milhares de anos, que é você devolver as coisas para o paciente. É você poder perguntar para o paciente, por exemplo, como que ele resolveria tal problema. Entendeu? Não é eu dar a resposta. É o paciente que tem que dar a resposta. É o paciente que tem que se curar. Não sou eu que vou dizer para o paciente, olha, você vai se curar se você fizer isso e aquilo. Né? Por exemplo, eu jamais vou dizer para um paciente meu assim, olha, você tem que se separar da tua mulher. Entendeu? Jamais. Isso não é minha decisão. Eu não sou juiz, não é? Eu sou terapeuta, só estou ajudando. Então, é o paciente que tem que decidir isso. Jamais o terapeuta. Então, se o paciente, como você deu o exemplo, eu preciso falar com o terapeuta para ver o que ele acha, isso está completamente fora do contexto terapêutico, né? Completamente fora, porque na realidade não é o terapeuta que vai resolver isso, é o próprio paciente. Como que o senhor avalia, ou melhor, qual a sua opinião, né, sobre terapias alternativas do tipo holísticas e, enfim, né, que são oferecidas de diferentes formas, com diferentes instrumentos de uso, né, dentro do tratamento psiquiátrico? Veja, aí vai uma opinião minha, né? Eu acho que a gente tem que estar ligado às evidências científicas, entendeu? Então, determinadas terapias, né, holísticas, etc., que não têm evidência científica, infelizmente, não dá para acreditar, né? Não dá para recomendar para ninguém, vamos dizer, né? Embora exista sempre um elemento que é placebo, que é sugestão, né? Então, às vezes, já me aconteceu, por exemplo, de uma determinada paciente, ela, todo um determinado dia da semana, ela ia numa sessão espírita e fazia determinados tratamentos. Então, eu jamais cheguei para ela e disse, pare de fazer isso. Não, isso aí não é problema meu. Entendeu? Jamais eu vou interferir no que a paciente está fazendo, no que ela está acreditando, né? A crença é fundamental e tem um aspecto sugestivo, né? Então, jamais. Mas eu vou fazer o meu trabalho, entendeu? Nesse âmbito até que o senhor está falando, tem muitas pessoas que acabam se apegando em fé, né? Isso. Para tratamentos. Como que o senhor avalia isso? E nesse caminho também, não só a fé, mas também a questão de mudança de atividades, os médicos recomendam tratamentos assim, a fé é uma pergunta, né? E
por exemplo, a prática de exercício ajuda a melhorar muito a parte mental, a saúde mental também, comprovadamente, que o senhor avalia em diferentes casos, seja para, digamos, um transtorno bipolar ou um vício, enfim? Sim, sim. O exercício físico, a gente sabe que tem uma atuação no cérebro, não é? É extremamente positivo, né? Então, existem trabalhos científicos que mostram que a pessoa, por exemplo, que caminha 15 minutos por dia, né, melhora a cognição, diminui o desânimo e assim por diante. Então, funciona, realmente funciona. É uma coisa complementar ao tratamento, né? Quanto à fé que você citou, veja, se um paciente chega para mim, diz, olha, eu sou do Atlético, entendeu? Eu digo, muito bem. Eu jamais vou dizer para ele assim, não, mas você devia mudar, devia ser do Curitiba. Entendeu? Não faz sentido. Na realidade, se ele é do Atlético, ou se ele é católico, ou se ele acredita em algum político determinado, eu não tenho nada que ver com isso. Nada. Entendeu? Eu não sou juiz, né? Então, o meu trabalho é ajudar o paciente dentro daquilo que ele acredita, né? Não vou tentar mudá-lo, né? Pode ser que o paciente, depois de um tempo, diga, puxa, eu estava pensando, eu acho que aquela religião que eu frequento é meio exagerada e tal. O que você considera exagerado? Entendeu? Eu vou trabalhar assim, socraticamente, jamais mandando o paciente fazer isso, aquilo, ou mudar de religião, entendeu? Não existe isso. E para finalizar, seu Osmar, o que o senhor recomenda para os residentes que estão aqui no hospital, né, que estão, quando eles chegam, ou quando o senhor, para essa nova geração de médicos que está vindo, no sentido de que é fundamental para o êxito e para a contribuição com a saúde mental da sociedade atual? Bom, o fundamental é eles desenvolverem a empatia, ou seja, eles entrarem na mente do paciente, eles entenderem o que está acontecendo com o paciente. Então, o foco, na realidade, isso é fundamental, é o paciente. O paciente é o nosso foco. Sem o paciente, nós não existimos, entendeu? Então, o foco é o paciente. Como em administração, o foco é o consumidor. Se você tem uma loja, o que é mais importante na tua loja? É o teu cliente, entendeu? O foco é o cliente, é o paciente para nós, entendeu? Perfeito. E vamos mais uma última pergunta, então. O que o senhor acredita, pelo que o senhor tem visto, com toda a sua experiência nesses últimos anos, para o futuro, assim, o que os psiquiatras mais almejam, digamos, em termos de tratamentos? O que eles mais almejam? O que se espera, o que o senhor acha que pode acontecer de forma benéfica? Olha, o sonho do psiquiatra é ter seu consultório, seus clientes, não é? Se possível,
trabalhar só com o paciente particular, né? Quer dizer, tudo isso é sonho, né? Não quer dizer que seja realizável, entendeu? Mas o que o psiquiatra sonha é isso, né? E hoje, com a geração Z, talvez o dinheiro seja importante, né? Entendeu? O que nunca foi importante para mim. Maravilhoso. O senhor acha que as novas tecnologias podem, então, estão ajudando já essa nova geração de psiquiatras que estão vindo, podem contribuir? Eu tenho visto alguns dos meus residentes que eu dou aula, né? Por exemplo, eu mando eles prepararem um assunto para a próxima aula. Eles trazem já feitos pela inteligência artificial. Como que o senhor percebe? Isso aí você percebe porque tem coisas que você percebe que não são autênticas, entendeu? São meio pré-fabricadas, né? Mas o bom é que na aula daí você tem condições de debater isso, né? Você tem condições de reavaliar tudo, né? É muito bom porque é um número pequeno de alunos, né? Então você dá aula, uma supervisão para residentes, é uma coisa maravilhosa. Sério, deixa eu só complementar uma situação que eu acho que ficou um pouquinho... Faltou só uma explicação ali, que eu acho que a gente pode aproveitar no vídeo também. Um momento atrás, o doutor citou que o avanço da neurociência Sim. trouxe mais especialização, trouxe mais um diagnóstico mais diferenciado, mais Sim. apurado sobre aquilo que se tinha desde antigamente, e a gente retoma Sim. desde a questão das cavernas, onde os diagnósticos que as pessoas tinham, não existiam. Os problemas eram os mesmos que a gente tem atualmente, mas que com esse avanço a gente consegue individualizar e cada vez mais esse diagnóstico e entender, e vindo com o avanço da neurociência. Eu não consegui perceber se esse mesmo avanço do diagnóstico ele está se refletindo na medicação, por exemplo, se as medicações elas estão se tornando cada vez mais individualizadas em paralelo a esses diagnósticos, eventualmente a própria inteligência artificial, quando aplicada à medicina, ela consegue, até justamente pelo aprimoramento de cálculos, enfim, que isso se permite fazer, não é essa inteligência atual que a gente tem, mas a inteligência artificial que já tem algum tempo sendo aplicada na medicina, ela consegue trazer esse aprimoramento de diagnósticos, eventualmente até trabalhando com a neurociência. E se isso tem aquele medicamento específico para cada um desses novos diagnósticos, se já tem, porque deu para entender em algum momento ali que isso ainda não tinha acompanhado, que eventualmente até se tratando de um placebo, claro que a gente entende o poder do placebo para que se individualize ali os tratamentos em grupos de pacientes, mas em que momento e se já está sendo individualizado dessa maneira ou se está se estudando também para que a gente até possa, e aí eu trago para a situação que os pacientes, que os pais de pacientes eventualmente vão precisar diagnosticar dentro de casa, que às vezes uma criança ela começa desenvolvendo algum sintoma e o pai, quando é muito novo, acaba relegando, mas isso não é nada, e a criança vai crescendo e cada pai tem o seu filho individual. Então, hoje em dia, se ele vai fazer uma pesquisa, ele não consegue individualizar tanto aquele filho dele. Que momento que a medicina ela consegue chegar nesse ponto, e se já está chegando, ou se vai chegar, se é possível chegar, para que o pai olhe para o filho dele e encontre o tratamento adequado para o filho dele. Veja, são várias situações, né, aí. Uma delas é que já há alguns anos nós temos alguns medicamentos mais específicos. Vou dar um exemplo. O carbonato de lítio. O lítio é um mineral
que está indicado para transtorno bipolar. Né? Eu não vou, em princípio, dar lítio para um esquizofrênico. Não vai adiantar nada. Né? Então, o diagnóstico em si é fundamental. E ligado a esse diagnóstico existem medicamentos. Não é? Então, existem medicamentos que são menos específicos, outros que são mais específicos, né? E seria muito demorado a gente falar de cada quadro, que medicamento que tem que receitar e assim por diante. Essa é uma questão que o senhor colocou. Outra questão é que nós não podemos exigir que um pai, por exemplo, de uma criança, seja técnico em neurociências, em psiquiatria, em coisa. Ele não tem condições. Ele vai perceber alguma coisa diferente e ele deverá procurar um especialista. Não é? Então, é esse que tem a obrigação de fazer o diagnóstico. Certo? Tá certo? Maravilha, doutor. A cura. Porque a gente vê muitos residentes, assim, que a gente tá com uma paciente, por exemplo, tá há 2 meses, meu Deus, ela não melhora, ela tira a roupa. E daí eu cheguei na quarta-feira e tava olhando essa paciente há 2 meses, né, internada. Foi esse 4 meses, né? E eu pensei assim, eu falei, meu Deus, mas ela tem que ter uma solução, essa paciente. Ela tem que ter alguma solução, porque ela não melhora. Uhum. Daí mandei mensagem pro Roberto, falei, veja essa paciente, porque ela está o tempo inteiro indo para o I, sai da UI, daí fica bem pouco fora, daí toda vez tem que ficar meio fechada, né, da pena dela. E a família disse que, nossa, ela é sempre assim, ela não vai mudar. Ela já era assim? Ela já era assim, ela continua assim e não tem uma perspectiva de mudança e nem a família espera que ela mude, assim, entendeu? E até que ponto, e daí eu sinto nisso o residente muito decepcionado. Porque quando você entra numa faculdade de medicina, você quer melhorar o problema do paciente, você quer curá-lo. Como é que funciona a cura em psiquiatria? Porque uns médicos dizem não existe cura, outros médicos dizem existe. Existe ou não existe cura em psiquiatria? Uma boa pergunta. Veja, se nós olharmos no aspecto do DNA, que é a origem de tudo, não existe cura. Aquele DNA nós ainda não conseguimos mexer. Pode existir cura em alguns casos, não é? Dependendo do grau do quadro, da cronicidade do quadro. Normalmente, os quadros muito crônicos, eles não têm cura, como, por exemplo, a hipertensão arterial essencial, a diabetes, tipo 2. Qual é a cura? Não tem cura. Entendeu? Tem controle, ou seja, com medicamentos, com dieta, com coisas você tem controle. Então, algumas doenças, por exemplo, a depressão crônica, né, provavelmente vai ter que usar uma medicação para o resto da vida, mas isso é uma coisa muito forte. Por que é muito forte? Porque eu não sei o que vai sair daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Pode ser que surja uma medicação diferente, que haja de uma maneira diferente e que resolva o problema de uma vez. Então, eu dizer para o resto da vida é uma frase que eu não gosto de dizer, porque eu acho que a gente não tem o poder de adivinhar o futuro, né? E existem inúmeros laboratórios que estão estudando isso. Existem órgãos, por exemplo, com
como o NIMH, que é o National Institute of Mental Health nos Estados Unidos, que faz pesquisa enorme. Por exemplo, eles estão questionando os próprios diagnósticos, entendeu? Que do ponto de vista de neurociências, a classificação tipo CID, DSM, etc., teria que ser diferente. Teria que ser usados outros parâmetros para você fazer o diagnóstico, né? Então, é aquela história. Isso é como a depressão resistente. A depressão resistente, ela é resistente para alguns pacientes, talvez 20%, 30% dos pacientes. Mas não é para 70%. Então, sinal que o fígado daquele paciente, ele produz metabólicos frente a um determinado remédio e que trata a depressão, talvez cure a depressão, entendeu? Mas isso funciona para o paciente A. Para o paciente B não funciona. Daí tem que usar estimulação magnética transcraniana. Entendeu? Então a coisa é muito... Estamos ainda começando a descobrir como que o cérebro funciona. Então, aproveitando uma curiosidade, que eu acho que também vale para a gente ter essa fala sua sobre isso, o que o senhor acha fundamental para diagnosticar hoje o burnout nas pessoas? Porque tem tido muitos casos, né? As pessoas voltam e meia, né? Às vezes você vê um jovem, né, de 20 anos com burnout. Nem começou a trabalhar ainda e já está com burnout. Como você avalia isso? Não, veja, o burnout, na classificação, não é um diagnóstico psiquiátrico. Ele é um diagnóstico de trabalho, certo? Agora, se você, então, tem lá não me lembro mais a letra, que é o burnout, lá é Z, não sei o quê, tá lá no fim no fim da classificação, né? Tá lá no fim. Né? São problemas ligados ao trabalho, né? Então, é claro que quem estuda isso, vê isso, tem um certo viés, vamos chamar assim, trabalhista. Né? O que a gente vê é muito paciente com burnout, mas que já era depressivo antes, entendeu? Porque cada um tem a sua sensibilidade, né? Então, isso é a mesma coisa com trauma. Se você, por exemplo, usar como trauma um assalto, tá? 10 pessoas, cada uma foi assaltada da mesma forma. Vai responder igual? Não vai, entendeu? Quer dizer, a sensibilidade de cada um vai ser diferente. Então, uns vão desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, outros não. A mesma coisa no burnout. Todo mundo está lá trabalhando bastante, né? E daí todo mundo vai ter burnout? Não. É evidente que não. Né? Alguns então, alguns poderão ter uma resposta
né, frente ao trabalho. Vamos imaginar que seja excesso de trabalho, né? É um problema trabalhista. Então, alguns vão ter uma reação pior, outros não vão sentir muita coisa, outros até vão gostar, entendeu? Tem gente que vai adorar trabalhar mais porque quer fugir de alguns problemas domésticos, entendeu? Então, cadê o burnout? Tá certo?